Nesta aula nós vamos iniciar a criação da interface com o usuário. Vamos definir as ViewModels e a página de login. Então vamos iniciar criando as nossas ViewModels. Então na pasta ViewModel eu vou criar a minha base ViewModel, onde eu vou implementar a interface iNotify Property Change. Base ViewModel. Então aqui, se você tem alguma dúvida, basta você rever as aulas sobre o padrão MVVM no curso. Então essa ViewModel ela vai implementar a interface iNotify Property Change. Essa estratégia ela é interessante quando você tem mais de uma ViewModel. Dessa forma você implementa a interface iNotify Property Change na base ViewModel e nas demais ViewModels elas apenas vão herdar da base ViewModel e você não tem mais que se preocupar em fazer essa implementação nas demais ViewModels. Então para isso eu tenho que incluir uma referência a System Component Model e aqui eu vou ter que implementar a interface. Então aqui eu vou fazer uma implementação mais otimizada, onde eu estou utilizando aqui alguns recursos que eu já comentei nas aulas do MVVM, então está aqui a minha base ViewModel. Ela apenas implementa essa interface. Então agora eu vou implementar a minha ViewModel Login ViewModel. É aqui que eu vou definir a lógica do login e do registro. Então aqui na pasta ViewModel vou criar uma classe que eu vou chamar de Login ViewModel. Ela vai herdar da minha classe base ViewModel. Então, por tabela, ela já vai estar implementando a interface iNotify Property Change. Então aqui eu vou aplicar os conceitos que eu já mostrei nas aulas onde eu apresentei o padrão MVVM. Então aqui eu vou fazer a notificação para a minha propriedade username do meu modelo, né? Vou fazer a notificação para a propriedade password do meu modelo e aqui eu vou usar duas propriedades que não estão no meu modelo, mas eu vou usar aqui nessa lógica. A primeira é do tipo boolean, a result, e nela eu vou controlar se o login ou registro foi realizado com sucesso. Ela está usando uma propriedade isBusy, que eu vou definir a seguir. E essa propriedade aqui, ela apenas verifica se o login está sendo realizado, para evitar concorrência. Então são duas propriedades do tipo boolean. Nós vamos entender melhor quando eu implementar aqui a lógica. Então agora eu vou criar os commands, que são os meus comandos. Então eu vou criar a propriedade login command, que é do tipo command, então eu tenho que incluir uma referência ao Xamarin Forms e para o registro também. Então eu tenho dois comandos que vão estar relacionados com os botões de comando login e registro. Dessa forma eu não vou ter nenhum código lá no meu arquivo login view.xaml.cs. Toda a lógica vai estar aqui na minha ViewModel. Então agora eu vou ter que implementar esse login command e o register command. Então eu vou definir um construtor aqui, ó, e aqui eu vou criar uma instância, né? Eu tenho que dar criar uma instância do login command que está implementando o login command. Eu estou chamando ele de login command async, que ele vai ser assíncrono, e a mesma coisa para o registro. Então quando eu criar uma instância da minha classe login ViewModel, eu vou criar uma instância de login command e de register command. Então vamos ver a implementação do register primeiro. Então aqui, ó, eu estou criando a implementação do register command async, que é um login command. Então eu uso um task, né? Preciso incluir uma referência a system creating tasks. E a implementação desse código, ele vai fazer o seguinte: eu vou verificar se aquela minha propriedade isBusy é verdadeira. Se for verdadeira, significa eu estou registrado, né? O usuário já está registrado, então ele não precisa fazer nada, ele retorna. Caso contrário, eu vou dar um try catch aqui e vou definir a lógica do registro. Então tá aqui, olha. Aqui eu tenho o try, estou dando o catch e estou dando o finally. Então, quando eu entro no try, eu já atribuo o true para isBusy, para mim saber que eu estou fazendo o registro. Aí eu vou criar uma instância do meu user service, que é a classe que vai acessar o Firebase, e aqui eu uso o método register user. Ele vai me retornar true ou false. Se for true, significa que o usuário foi registrado com sucesso. Se não, ele vai dar um alert falando que o registro falhou. Aqui eu tenho que incluir uma referência ao system using. Se ocorrer alguma exceção, eu exibo a mensagem de erro da exceção. E lá no bloco finally, eu sempre vou atribuir como isBusy false. Significa que eu completei essa tarefa aqui, porque eu estou trabalhando de modo assíncrono. Então eu
pode haver conflito, né? Então por isso que eu estou usando essas duas variáveis, os isBusy e o result. Então está aqui a lógica do registro. É bem simples, eu só estou usando aqui o método registerUser e fazendo o registro do nome do usuário e da senha. Agora vamos para o login. O login, da mesma forma, né? Eu vou verificar se eu estou em processo de login, se eu já estou logado. Então ele vai retornar. Caso contrário, eu vou dar um try catch da mesma forma que eu fiz aqui no register. E aqui, ó, eu vou ter o código com a lógica. Eu tenho o try, ó, o catch e o finally. Então eu já atribuo o valor true para minha propriedade isBusy, vou criar uma instância do meu serviço e aqui eu vou fazer o login e ele vai retornar. Se o login foi feito com sucesso, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, ó, o método preference do Xamarin Essentials, que por padrão já está referenciado aqui no Xamarin Forms, e vou definir, ó, o nome do usuário que fez o login. Então eu estou armazenando o nome do usuário. E aí eu estou navegando para minha página de contato, que eu não criei ainda. Então ela vai ficar aqui indicando um erro. Mas eu vou criar logo a seguir. Se o login foi falso, eu exibo uma mensagem de erro. Se houver exceção, eu exibo a mensagem de erro da exceção. E atribuo aqui, ó, para a variável isBusy o valor de falso, significando que eu concluí o login. Eu não estou mais fazendo o login. Então está aqui a minha login viewModule, que é da base viewModule. Define aqui as notificações para as propriedades, define os command e implementa os commands, onde no register command eu estou fazendo o registro do usuário e no login command eu estou fazendo o login do usuário. Então a lógica, o fluxo de funcionamento aqui, se o usuário se logar, eu vou para a página de contato, onde eu vou fazer o CRUD da aplicação. Então o login viewModule está concluído. Vamos criar então agora a nossa página de login. Então eu vou vir aqui no meu projeto, na pasta views aqui, ó, da project, add new item. Vou criar uma content page que eu vou chamar de login view.xamarin. Então tá aqui a minha página de login. Eu não vou usar esse stack layout aqui, mas se você quiser usar um recurso aqui do Xamarin Forms que ele tem, olha, que é o preview do XAML, ele vai dar um preview da página aqui para você em tempo de desenvolvimento. Tá vendo? Ó, é o como Xamarin Forms, é essa página aqui. Então eu vou remover isso aqui, ó, e aqui eu vou definir. Primeira a coisa que eu vou definir aqui vai ser a vinculação com a minha login viewModule. Então para isso eu uso o content page. Aqui eu não vou precisar disso também, ó. Tem uma tela em branco. Então aqui eu vou usar o content page binding context. Eu posso fazer o binding context no código ou no código C# ou no código XAML. Aqui eu estou fazendo no código XAML. Então aqui, ó, eu já estou fazendo uma referência à minha login viewModule. E aí eu vou incluir aqui, ó, um namespace. Ó, ele incluiu o namespace aqui, ó. Agora eu vou definir o grid com as minhas duas linhas. Vou definir um grid aqui, ó. Então tá aqui o grid. Agora eu vou definir aquele stack layout com a imagem e a label. Olha lá, ele já mostrou a imagem e a label na linha 1. Um stack layout, a image e o label. E agora eu vou definir o outro stack layout dentro do grid, onde eu vou ter os componentes Ventry, o button e a label. Tá aqui, ó. Tá vendo? O Xamarin Preview te mostra um preview da tela. Eu não estou executando, né? Então já vou recolher aqui, ó. E que tá aqui a implementação da nossa login view, a nossa página de login. Então agora, só para encerrar, eu vou fechar essa página aqui, ó. E eu vou vir aqui na minha view. Lembra que aqui na login viewModule eu tenho que fazer a implementação dessa view, contatos view, né? Então eu vou vir aqui na pasta views e vou criar uma outra content page, vou dar add new item, content page, e vou chamar ela de contatos view. Vou dar um add, ele vai criar aqui para mim. Aqui eu só vou mudar esse stack layout aqui apenas para exibir aqui, ó, contatos a serem exibidos. Então vou voltar aqui para minha login viewModule e aqui, ó, vou fazer uma referência aonde eu criei a view, que é na pasta view. Pronto. Então agora eu não tenho mais o erro na minha login viewModule, e quando o login foi feito com sucesso, eu vou navegar para minha página Contatos View. Então está aqui a implementação do nosso projeto da base viewModule, login viewModule, da minha página de login e dos meus contatos view. Vamos então testar a nossa implementação para fazer o login e o registro de um usuário no Firebase. Eu já estou aqui com o emulador Genymotion em execução. E antes de executar o projeto, eu vou mostrar uma alteração aqui que eu fiz que você tem que fazer também. Aqui, ó, no arquivo appxaml.cs, olha, estava assim o código. Vai dar erro se você deixar assim. Eu tenho que usar aqui, ó, um navigation page. Ele vai te dar um alerta
e vai mandar você usar o Navigation Page. Então, antes que o erro se apresente, eu já estou corrigindo aqui. Então agora eu vou executar, vou abrir aqui o meu emulador, olha, já está abrindo, vou abrir o banco de dados Firebase. Aqui está o meu Real-Time Database, Xamarin File Store App. Aqui eu já tenho um nó contatos que eu estou usando por outra aplicação. Mas observe que eu não tenho nenhum usuário cadastrado ainda, eu não tenho nenhum usuário aqui. Como é que eu sei? Porque aqui, quando eu defini aqui na classe User Service, olha, quando eu vou registrar o usuário, eu estou mandando ele criar um nó chamado Users, não existe esse nó lá. Tá? Então, quando eu registrar o usuário, eu vou passar o nome e a senha, ele vai verificar se existe e vai criar um nó Users. Então, vamos registrar um usuário. Eu vou colocar um nome, Macorati, vou colocar só o nome mesmo, e a senha eu vou colocar não sei. Então, se eu tentar fazer o login, ele vai dar erro, usuário, senha inválido, porque não existe. Agora eu vou mandar ele registrar. Quando eu registrar, ele vai criar um nó users e vai armazenar o nome e a senha do usuário. Olha, ele criou users, password não sei e username Macorati. Usuário registrado. Agora eu posso fazer o login com esse usuário. Se eu clicar em login, ele vai buscar esse usuário. Eu vou registrar um outro usuário só para você ver. Aqui, eu vou colocar um usuário teste e vou colocar uma senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu não estou fazendo validação de senha, só estou mostrando o registro no Firebase, né? Então eu vou registrar um outro usuário. Olha lá, usuário registrado, e ele criou um outro usuário, olha lá. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, usuário teste. Então agora se eu quiser fazer o login com o usuário, eu vou errar a senha do usuário. Vou colocar o nome Macorati e a senha aqui que eu estou usando é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tentar clicar em login, usuário senha inválido. Então vamos usar a senha correta, que é, eu não sei. Então ele vai logar e na lógica da minha login view model ele vai abrir a página de contatos view aqui, que é uma página só de apresentação. Então, login, olha lá, contatos a serem exibidos. Aqui, se eu quiser melhorar a experiência, eu vou vir em contatos view, posso colocar aqui, um title e vou colocar aqui, contatos. Se eu salvar e retornar, eu já tenho aqui a exibição de contatos. Agora eu vou logar com um teste. Então, vou definir aqui, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou dar o login. Olha lá, contatos a serem exibidos. Então, dessa forma, toda essa parte está funcionando, o login, o registro. E na próxima aula, eu vou fazer a implementação aqui da página Contatos View, onde eu vou definir alguns buttons aqui e vou fazer um include de contatos que eu já tenho aqui. Eu estava testando, né? Então, eu já tenho alguns contatos e eu vou mostrar como nós podemos gerenciar essas informações no Firebase usando o Xamarin Forms.